Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser rápido e breve. 2 Reis 13:14. 2 Reis 13:14. Vou tomar a leitura, diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. Curvando sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros de guerra e cavaleiros de Israel. Irmãos, olha que tremendo esse versículo. 2 Reis 13:14, a Bíblia fala que Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então percebe que a Bíblia diz que Eliseu, ele sofreu da doença da qual morreria. Agora segura, Eliseu foi profeta do Senhor, foi homem de Deus, mas mesmo assim sofreu. O sofrimento, ele é inevitável, independente, filho, se a gente serve a Deus ou não. Deus não disse que a gente não ia sofrer. Muito pelo contrário, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também vencereis. Então percebe-se que Eliseu, ele sofreu a doença da qual morreria. Então percebe, por mais que é homem de Deus, não ficou ausente do sofrimento. Nosso problema é achar só porque a gente serve a Deus não vamos sofrer. Muito pelo contrário, filho. Muito pelo contrário. Todos, tanto que serve a Deus, tanto que serve como aquele que não serve, ambos vão de passar pela mesma situação, pelo mesmo sofrimento, pela mesma dificuldade. Você quer ver uma coisa? O que Jesus falou em Mateus 7:24? Eu sei que ele vai falar ali daqueles que ouvem a palavra e praticam, só que presta atenção no que ele vai falar, presta atenção. Em Mateus 7:24, Jesus falou o seguinte: todo aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante a um homem que constrói a casa sobre a rocha. Vem o vento, a chuva, bate contra aquela casa e ela não cai, porque está na rocha. Mas aquele que só ouve e não pratica é semelhante a um homem que constrói a casa sobre a areia. Vem o vento, a chuva, bate contra aquela casa e ela caiu, e grande foi sua ruína. Percebe que Jesus fala de duas casas, uma que está na rocha e a outra que está na areia. Só que percebe que o vento soprou para ambas as casas. O vento vai soprar, a mesma dificuldade é a mesma para ambas as casas. O vento bate contra a casa da rocha, bate contra a casa da areia também. Só que a casa da areia ela cai, porque não tem alicerce. Então percebe, as duas casas vão passar pela mesma dificuldade, só que só uma suporta, que está na rocha, porque que está na rocha simboliza Cristo, que está firme, porque Paulo disse: Cristo é o alicerce. Então percebe, presta atenção, as duas casas vão passar pela mesma dificuldade, o vento vai soprar para ambas as casas, a chuva vai bater para ambas as casas, só que só uma permanece. Então percebe, o sofrimento ele há de vir sobre todos, tanto que serve a Deus como aquele que não serve. Só que só permanece quem está na rocha, que é Cristo. Olha Eliseu estava sofrendo, mas mesmo assim estava deliberando uma palavra profética sobre a vida de Joás. Você quer ver uma coisa? Presta atenção, olha o que está escrito, vou tomar a leitura e você vai entender. Olha o que está escrito: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Aí você vai ver que aqui Eliseu, ele vai mandar chamar Joás. Quando Joás vem, olha o que está escrito: Eliseu disse: traga um arco e algumas flechas. Ele o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Ele disse: abra a janela para o leste e atire. O rei o fez. Eliseu declarou: esta é a flecha do Senhor, da vitória do Senhor. Flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os sírios, os arameus. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou apenas 3 vezes. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: por que você tirou apenas 3 vezes? Então você vencerá o sírio 3 vezes. Olha que tremendo. Olha que forte. Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Só que ele vai chamar Joás. Mesmo Eliseu sofrendo, o que ele vai fazer? Joás, pega a flecha e atira 3 vezes no chão, porque assim você vai vencer os sírios. Aliás, Joás pega a flecha e atira. Só que Joás, ele atirou só 3 vezes. Era para atirar mais vezes. Só que Joás só deu 3 vezes o tiro no chão. Eliseu ficou irado. Falou: por que você deu só 3? Era para ter feito mais. Então você vai vencer só 3 vezes. Então percebe, mesmo Eliseu sofrendo, ele delibera uma palavra profética sobre a vida de Joás, declarando a vitória sobre os sírios. Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, mas mesmo assim estava profetizando para o rei. Então percebe, por mais que está sofrendo, ele não deixou de fazer o que Deus mandou. Não deixa o sofrimento invalidar o que Deus há de fazer na tua vida. O sofrimento ele faz parte, mas isso não pode invalidar você de deixar de fazer o que Deus manda você fazer. Tem pessoas que sofrem: eu vou parar de pregar. Tem pessoas que estão sofrendo, eu vou parar de cantar. Não, Eliseu mesmo no sofrimento, olha o que está escrito, irmão. Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Só que mesmo assim ele chama Joás e vai deliberar a palavra profética. Joás, pega as flechas e atira. Só que Joás só dá 3 tiros no chão, era para dar mais. Eliseu ficou irado. Só que percebe, mesmo Eliseu sofrendo, Eliseu deliberou palavras proféticas sobre a vida de Joás.
Filho, o sofrimento não pode invalidar o que Deus vai te fazer na tua vida. Só que segura isso, olha que tremendo. Eliseu, ele foi usado para curar Naamã, foi usado para ressuscitar o filho da sunamita. Só que agora ele que precisa de cura, e ele não foi curado, ele morreu. Olha que tremendo, Deus usou ele para curar Naamã, Deus usou ele para ressuscitar a filha da sunamita, Deus usou Eliseu para fazer prodígio extraordinário na terra. Só que quando a doença veio para Eliseu, Deus não curou ele, a Bíblia fala que ele morreu da doença a qual sofreu. Então percebe, ele morreu, ele foi instrumento para curar os outros, mas ele não foi curado. Porque às vezes Deus faz isso, Deus te usa para curar, mas às vezes pode ser que ele não te cure. Por isso que eu falo, filho, ninguém explica Deus. Ninguém explica. Eliseu foi usado para curar Naamã, mas a Bíblia fala que ele morreu sofrendo de uma doença. Então percebe? Foi instrumento para curar os outros. Mas, quando a doença veio para ele, Deus não curou ele. Ele morreu daquela doença. Então percebe? Às vezes Deus pode te usar para curar, mas quando a doença bater na tua porta, pode ser que Deus não te cure. Isso não significa que Deus não tem poder para fazer. Ele tem poder para fazer, mas ninguém explica a ele. Você está entendendo? Eu já vi pessoas contar. Eu vi um cego aqui falando uma coisa tremenda. Ele falou assim: eu sou cego, Deus já me usou para curar outras pessoas, para enxergar. Ele nunca me usou, ele nunca me curou na cegueira da qual tenho. Olha que tremendo. Ele falou que ele é cego, e Deus usou ele para curar os outros cegos. Pessoas, visão foram abertas através dele. Só que ele falou assim que Deus nunca curou ele da cegueira que ele tem. E falaram para ele: como é que pode Deus usar você para curar, mas não te curar? Ele falou: sabe o que é mais importante? Posso não ser curado por ele agora, mas saber que ele fez através de mim. Foi que nem aqui com Eliseu. Deus usou Eliseu para curar Naamã, só que Deus não curou Eliseu. Eliseu morreu na doença da qual sofreu. O mais importante é você saber que Deus fez através de você. Por mais que ele não faz em você, mas fique sabendo que ele fez através de você. Eliseu teve essa consciência. Pode ser que não me cure, mas eu estou feliz de saber que ele me usou para curar. Olha que tremendo. Eita glória. Você está entendendo? Então, irmãos, e uma coisa que eu acho interessante, percebe que o dia mau chegou para Eliseu. E o que a Bíblia fala em Efésios 6,13? Paulo falou assim: revista de toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau e permaneça inabalável. Então percebe que Paulo vai dizer para a gente se revestir da armadura de Deus, porque o dia mau há de chegar. O dia mau chegou para Eliseu. Eliseu foi instrumento, foi profeta, foi um homem que fez prodígios, foi um homem que curou Naamã, ressuscitou o filho da sunamita. Mas o dia mau chegou para ele, porque o dia mau há de chegar para todos nós. Você está entendendo? Reflita nessa palavra. Filho, sofrimento aqui na terra vai ter. Enquanto a gente estiver aqui embaixo vai ter tristeza. Só que a Bíblia fala em Apocalipse que Deus enxugará do olho toda lágrima, não haverá nem dor nem clamor, porque todas as coisas já passaram. Quando estiver na glória, isso não vai mais fazer parte da nossa vida. E enquanto a gente estiver aqui, o sofrimento ele sempre estará presente. Está entendendo nisso? Reflita nessa palavra em nome de Jesus.